essa tensão nesse momento histórico da igreja. Eu creio que Jesus Cristo não tarda a voltar. Mas existe uma outra corrente de teólogos afirmando que somente os discípulos esperavam Jesus naquela época. Jesus só viria para aquela época e hoje não mais. Que a igreja só tinha que acreditar no Jesus histórico e não no Jesus da fé. E como é que nós podemos então, irmãos, como igreja, caminharmos neste mundo pós-moderno, cheio de novas teorias e cheio de novas filosofias? Como é que você prega a Bíblia para universitários hoje? E nós vamos tratar sobre essas questões nas terças-feiras aqui. Nós vamos... a nossa proposta é uma escola de Bíblia, né, teológica, atual, não é, teológica, atual, né, e espiritual. Nós vamos analisar a Bíblia nos demais, em vários contextos da nossa sociedade, mas sempre visando a centralidade de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, o poder restaurador que a palavra tem, não é? E porque a igreja ela precisa dar respostas. A igreja precisa dar respostas. E a igreja de Jesus, queridos e amados irmãos, ela precisa voltar para as Escrituras. Nenhum avivamento, ele pode ser avivamento se não for oriundo da palavra de Deus. Eu estava conversando comigo, estava lendo algumas coisas na internet, e eu falo assim, irmãos, cuidado com a internet. A internet é uma fonte de coisas boas, mas também pode ser uma cisterna muito rota. Eu gosto de obras pesadas de teologia. Agora, cuidado com aquilo que os irmãos leem de teologia na internet, porque existem coisas perniciosas. Existem teólogos que ele questiona o nascimento original de Jesus e vai por aí fora. Então, essa igreja aqui ela vai receber uma carga doutrinária um pouco diferente daquilo que os irmãos têm por culto de doutrina tradicional. Mas vai ser bênção. E quem quiser trazer visitante, traga um visitante, vai ser muito gostoso. E na primeira terça-feira o pastor Daniel vai definir aqui quando é que vai ser, se nessa terça-feira ou se na próxima, nessa agora, né? Então nós vamos falar, irmão, sobre o efeito da pós-modernidade na igreja. Como é que isso tem afetado a igreja? Como é que isso tem afetado nossos cultos? Como é que isso tem afetado a nossa maneira de adorar a Deus? O que é adoração? O que é louvor? O que é culto? O que nós entendemos por doutrina? O que é costume? O que é uso e costume? Como é que era vista a igreja em 1950? Como é que a igreja é vista hoje em pleno 2012? E vai por aí fora. Algumas coisas que nós queremos passar para os irmãos. Vamos desarrumar a gaveta na terça-feira e depois ver o pastor Daniel. Vamos nos virar nos 30 para arrumar essa gaveta toda. Vai ser uma bênção. Vamos ter apostilas. Vai ser muito bom. Venha estudar a Bíblia, que vai ser muito bom para você. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 mesmo, diz assim a palavra de Deus. Creio que os irmãos já devem ter encontrado. Eu louvo a Deus pela vida do Cabral. Cabral é um seminarista. Cabral também está fazendo um curso teológico. Ele é membro da igreja Paz e Vida. Ouvi lá o pastor João Arrime Palharim. Glória a Deus por isso. O Nelson é obreiro da Igreja Internacional da Graça de Deus. A Fabiana está conosco, também está um pouco afastada, mas hoje é o retorno. Amém, irmãos? Amém? Vocês concordam com isso? Hoje é o retorno da Fabiana, não é? Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra: houve um homem de Ramataizofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, o Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Bendito Deus, nós lemos a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, aplica, ó Deus querido, este ensinamento em nossas vidas, que nós possamos, ó Pai amado, como cidadãos, como servos teus, neste século conturbado, que nós possamos fazer da tua palavra a nossa bússola, a nossa regra de fé e prática, o nosso guia, o nosso caminho, Senhor, para que nós não venhamos a nos perder em meio aos vendavais, ó Deus, em meio às ondas gigantescas que ainda vão surgir, ó Pai querido, no futuro.
que a tua igreja esteja resguardada, preparada, para poder, Deus, combater as heresias que surgirão, para poder, Deus, se comportar como um cidadão e como representante do céu aqui na terra. Nós te louvamos pela vida de cada um que está aqui presente. Te louvamos pela vida do pastor Daniel, pela vida dos obreiros que fazem parte dessa igreja, pelos diáconos, pelos futuros presbíteros, evangelistas, futuros pastores que estarão, ó Deus, engrossando esse caldo, engrossando, ó Pai amado, então, ó Deus, esse caldo abençoado. Que o Senhor esteja falando nos nossos corações, é a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, conhecido dos irmãos, e eu quero falar sobre um tema nesta noite, um pouco arrojado, muito comentado, muito escrito, mas pouco explicado. Eu tenho visto a igreja pregar sobre prosperidade, eu tenho visto a igreja falar dinheiro, eu tenho visto a igreja falar sobre a prosperidade material. É bom que isso aconteça, mas a Bíblia define prosperidade de uma maneira e define riqueza de outra. Eu já falei para os irmãos que é possível ser rico e não ser próspero, é possível ser próspero e não ser rico, porque uma palavra é diferente da outra. Prosperidade e riqueza são duas coisas diferentes. Até porque quando os irmãos já viram a expressão do judeu Shalom Adonai, ou Shabbat Shalom, quando o judeu ele diz Shalom, nós como brasileiros, nós entendemos como a paz. Shalom, né? A paz. E os batistas sempre falam, né? Shalom, dessa maneira a gente fala Shalom. Os presbiterianos, né? E aí, meu jovem, tudo bem? Os assembleanos, a paz do Senhor. Né? Os irmãos da Maranata, alguns, né? Se for a missionária Maranata, e aí como vai, tudo bem? Se for os irmãos da Maranata Cristã, né, também saudam com a paz do Senhor, enfim. Mas a palavra Shalom hebraico, ela significa não apenas paz, mas quando o judeu ele diz para o outro Shalom Adonai, ou seja, a paz do Senhor, ele diz assim, que a prosperidade, que a saúde, que a alegria, que a paz na sua plenitude esteja contigo. Isso é prosperidade. Resumindo, quando um judeu ele vai saudar o outro, quando o judeu vai cumprimentar o outro, ele diz, olha, que a prosperidade de Deus esteja sobre a tua vida. Isso é Shalom em hebraico. A palavra para paz em grego é eirene, que significa, queridos e amados, nada mais, nada menos do que também a prosperidade, a tranquilidade. Em um certo escritor dizia que era a paz que eu preciso para dormir tranquilo. Então, quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de prosperidade de Deus. Aquilo que Deus tem para a tua vida. É a provisão de Deus para todas as necessidades da vida do ser humano. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero falar nessa noite por que Deus adia a realização dos nossos sonhos. Por que muitas vezes nós oramos por situações que não acontecem? Por que muitas vezes nós queremos alguma coisa, queremos aquilo do fundo do nosso coração, e se nós às vezes só ouvimos o não, as portas estão fechadas, clamamos com muita força, com muita intensidade aos céus, e os céus estão em silêncio? Por que nós estamos sempre insistindo em algo que não acontece? Muitas vezes oramos há anos, estamos buscando alguma coisa há muito tempo, e aquilo não acontece, o sonho não se materializa, não se torna realidade aquilo que nós queremos para a nossa vida. Faz me lembrar de um homem chamado Edmund Hillary, esportista da Nova Zelândia. Ele tentou escalar o Monte Everest uma certa vez, se não me engano em 1952, e ele não alcançou o êxito, não logrou o sucesso. E aquilo trouxe uma certa frustração para ele, era um alpinista, um experiente, mas não conseguiu chegar ao pico do Everest. Mais ou menos 8, 9 meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra na universidade. E de propósito, alguém coloca no fundo de onde ele estava a foto do Monte Everest. Ele dá uma pausa, ele chega junto da foto e diz para o Everest: olha, tu me derrotaste, mas haverá um dia que eu vou te derrotar. E exatamente um ano depois, às 11 horas da manhã, numa manhã de julho de 1953, aquele homem chega ao pico do Monte Everest. Ele não desistiu dos seus sonhos, não desistiu da sua façanha, não desistiu do seu propósito. Isso traz uma lição para mim, para você, meu irmão, minha irmã, é que nós não podemos abrir mão dos nossos sonhos.
Nós não podemos deixar com que os nossos sonhos eles venham a ser levados pelas enxurradas da vida. Não podemos deixar com que os nossos sonhos fiquem apenas no fundo do baú, mas nós precisamos tirar do fundo do baú os sonhos mais arrojados. Aqueles sonhos que eles são os mais sublimes que nós temos guardados aqui dentro do nosso coração. Mas o que é sonho? A ciência, ela vai dizer que o sonho é uma experiência de significado variado. A psicologia, mais especificamente, uma ramificação da psicologia que é o behaviorismo, vai dizer que o sonho é o produto do nosso subconsciente. Nós sonhamos aquilo que está aqui dentro. De repente você não está pensando naquilo, mas está aqui dentro. E de vez em quando você vai sonhar, aquilo vai trazer para você alguns vislumbres e vai por aí fora. Para a ciência, o sonho é uma experiência de imaginação. Agora, meus amados irmãos, para os visionários, para os que lutam, para os que estão aqui, para que eles acreditam, o sonho é mais do que uma experiência. O sonho, ele é mais do que um vislumbre. O sonho que eles, amados irmãos, é mais do que um vulto. Mas o sonho é a possibilidade de uma realidade próxima. Porque nós estamos aqui servindo a um Deus que realiza os nossos sonhos. Nós estamos aqui servindo a um Deus que pode, a qualquer hora, a qualquer momento, abrir a porta aonde você tanto bate. Ele pode, de repente, abrir as comportas do céu nesta noite e derramar sobre a tua vida aquilo que você precisa. Para nós, os sonhos são possibilidades. É por isso que nós precisamos continuar sonhando. Agora, existem algumas coisas que nós precisamos aprender sobre o sonho. A primeira delas é que os teus sonhos podem ser um pesadelo de outros. É ou não é, irmãos? Os teus projetos de vida, aquilo que você almeja como felicidade para você, pode te trazer problemas. Não se lembra de José lá do Egito? Capítulo 37. Lá está José, aquele meninão hebreu, bonito, mas era o preferido do papai. Era um menino que chegava lá para o pai e dizia o que os irmãos estavam fazendo, aquela coisa toda. E de repente o pai vai dar a ele uma túnica de 7 cores. E talvez você tenha uma túnica de 7 cores, porque a túnica de 7 cores destacava José. Imagine alguém andando na rua com a túnica de 7 cores, vai chamar a atenção de todo mundo. É ou não é, irmãos? Vai chamar a atenção de todo mundo. Mas Deus deu a você alguma coisa diferente. Deus te deu a túnica do destaque. Você se destaca onde você está e talvez por causa disso você tenha sido alvo de inveja. Talvez por causa disso você tenha sido perseguido. Talvez alguém não aceite de ver você estar onde você está. Mas é Deus quem coloca o ser humano nos lugares altos. Aleluia. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá as ideias, irmãos, as melhores poesias, as melhores músicas, os projetos mais arrojados, vêm do coração de Deus para o nosso. E sonhos muitas vezes custam caro. Talvez os teus sonhos estejam deixando pessoas sem dormir, ou estejam acabando com outras pessoas. Há pessoas que são extremamente invejosas e não permitem que você ganhe R$1 a mais no salário que elas. Já viu? Já tem gente que vai fazer compra na Casa da Bahia, prefere que a entrega venha a ser feita à noite, para que ninguém olhe. Já viu aqueles vizinhos que parar o carro, o caminhão da casa vai na tua porta, vai todo mundo na janela, para ver se a televisão é de 42, se é de 50, se é de 100 polegadas, se é de 14. Mas há pessoas que não suportam o sucesso da outra. E há um ditado que diz que a inveja é o quê? É a podridão dos ossos. Em Provérbios chega a dizer que ela corrói. Mas há pessoas extremamente invejosas, há pessoas que querem acabar com sonhos. Nós vamos ver os irmãos de José, queridos irmãos, perseguem o menino por causa dos seus sonhos arrojados. Há pessoas que tentam jogar areia, tentam jogar água da fogueira. Há pessoas que querem fazer com que você não sonhe. Há pessoas que querem fazer com que você pare, cala a tua boca e vai por aí fora. Para que estudar tanto se eu estudei e não consegui? Para que você está construindo tanta coisa se eu também não consegui, eu não cheguei lá? Para que você está se preparando-se para se casar se eu não consegui, eu me casei, me divorciei, não deu certo, aquela coisa toda? Queridos irmãos, o grande problema da humanidade hoje que nós estamos vivendo é que as pessoas, elas estão tentando atrapalhar umas às outras. Outras querem crescer, faz outra escada e vai por aí fora. Mas sonho muitas vezes se torna um pesadelo dos outros. E olhando o texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos ver que Ana, ela tinha um desejo normal. O desejo de Ana era um desejo simples, era um desejo lindo. Ana queria ser mãe. Não há nada de errado em querer ser mãe. O sonho daquela mulher era um sonho legítimo. Era algo verdadeiro, era algo tremendo. Só que nós temos um problema aqui, queridos irmãos,
Por que Ana não era mãe? Por que Ana não era mãe? Penina, aquela outra mulher que o cara tinha, era mãe de várias crianças, mas Ana não tinha um sequer. Eu fico imaginando Ana olhando para as mulheres daquela época, olhando para diversas mulheres, vendo-as com os seus filhos, com as suas filhas, e ela, porém, não os tinha, já numa idade um pouco avançada. E quando nós vamos olhar para a Bíblia, mais especificamente para o versículo de número 5, nós vamos descobrir o problema. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que o Senhor é quem tinha cerrado, ou seja, o Senhor tinha fechado a madre de Ana. Ana era uma mulher estéril, com toda a sua crença, com toda a sua fé, ela tinha um problema do tamanho do universo. Porque para um judeu, para uma mulher judia naquela época ser estéril, ela tem uma maldição no seu corpo. A mulher que tivesse a doença da esterilidade em si, ela poderia ter do marido a carta de divórcio, ela poderia ser repudiada pelo marido, e ela era considerada como infrutífera. Ela era considerada por algumas culturas como maldita. Não servia para casamento. E agora nós temos uma mulher crente, que tinha no seu corpo, tinha na sua vida uma doença que causava o seu opróbrio, a sua vergonha, porque a mulher que não dava à luz era uma mulher olhada diferente pela sociedade. Como é que Deus permite que uma mulher, querido, do porte de Ana, se vocês forem ler todo o capítulo 2 e o 3, vão ver que era uma mulher que estava no templo, uma mulher que orava, uma mulher que buscava a Deus, uma mulher temente ao seu Deus, mesmo vivendo numa cultura politeísta, ela era uma mulher que cria num único Deus apenas, no Senhor dos Senhores, e era uma mulher que tinha sido contemplada com a esterilidade. Talvez você está aqui nessa noite cheio de problemas, carregado de situações adversas na sua vida, e esteja perguntando, mas Senhor, por que eu? Logo eu, o fulano prospera, outro anda de carro, outro andando a pé, todos conseguem as coisas, o casamento do fulano vai de vento em pouco, eu estou cheio de problema na minha casa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem um propósito com a esterilidade de Ana, e Deus tem um propósito com os problemas que estão assolando a vida neste momento. Há um tempo de Deus glorificar o nome dele na tua vida com a situação que você está passando. Por que Deus, então, irmãos, adiou a realização do sonho daquela mulher? Por que Deus ele adia a realização dos nossos sonhos mais acalentados? Em primeiro lugar, para que nós saibamos que as bênçãos de Deus, irmãos, são menores que o Deus das bênçãos. Para que nós saibamos que o Deus das bênçãos, ele é maior, infinitamente maior e melhor que as bênçãos que ele pode nos dar. A maior necessidade da nossa alma, a maior necessidade da nossa vida, a maior necessidade do homem e da mulher do século XXI não é de coisas, não é dinheiro, mas é de Deus. Há um vácuo enorme no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Deus, ele às vezes adia a realização de sonhos, Deus às vezes adia a realização de desejos, Deus às vezes não nos atende, porque, queridos amados, ele quer nos manter perto dele, ele quer que nós entendamos que tudo sem ele é nada. Às vezes eu fico observando quando as pessoas estão com o bolso endinheirado, quando as pessoas que têm tanto dinheiro nas contas aqui no Brasil, nas contas da Suíça e vai por aí fora, mas o coração está na falência. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, estão, queridos e amados, neste exato momento, angustiados, um coração aflito, não gozam de paz, não gozam de prosperidade, não têm a comunhão da família, não têm mais os filhos consigo, não gozam de um casamento saudável, e todo o dinheiro que eles têm não pode comprar uma coisa que é muito importante para mim, muito importante para você, chamada felicidade. Eu tenho uma mensagem sobre a verdadeira felicidade, onde eu digo que nunca se investiu tanto no mercado da beleza como nos últimos anos. As mulheres, vamos falar das mulheres em primeiro lugar, querem ficar mais novas, de preferência 20 ou 30 anos mais nova. Hebe Camargo acabou de falecer ontem, que era uma mulher avançada em idade, tinha uma idade muito avançada, mas quem olhava para a Hebe Camargo dizia para ela que ela não tinha aquela idade toda, ela deve ter uns 45, 50 anos, ou até menos. Mas todo o dinheiro da Hebe não pôde, queridos e amados irmãos, lhe esticar um pouco mais a vida. Por mais que se mexa no exterior, por mais que se mexa um pouco, de um pezinho de galinha aqui, uma roquinha ali, mas nós não podemos mexer no coração e mexemos no plano de Deus, na agenda de Deus. Hoje nós estamos vendo que o mercado da beleza cresce, salões de beleza,
cursos de estética e vai por aí fora, porque existe uma necessidade muito grande de se diminuir, não é, a sensibilidade da velhice. As pessoas querem correr da velhice, precisam, têm essa vontade, e acham que vão preencher, vão ser felizes assim. É bom, você ajuda a autoestima, mas não traz a felicidade. Nós estamos vivendo uma época de pessoas procurando significado. O ser humano está no mundo, ele não consegue entender o mundo que ele vive e não consegue entender a si próprio. Nós estamos vivendo uma época onde deseja-se muitas coisas. Estamos vivendo uma época onde sonhamos com muitas coisas e às vezes não conseguimos aquilo que nós queremos. Ana só tinha um desejo, ela queria ser mãe. E ela buscava de Deus um filho. Por que Deus não dava um filho a Ana? Para que ela entendesse que o Senhor da glória era a sua prioridade necessária. Você e eu precisamos de Deus. Antes de qualquer coisa na vida, os nossos corações precisam estar preenchidos com Deus, com a sua presença. Eu posso andar, meu irmão, sem o meu irmão Nelson. Eu posso andar sem o pastor Daniel. Eu posso andar sem a presença do meu melhor amigo. Mas eu preciso estar na presença de Deus. Será que a sua família está na presença de Deus? Será que você tem levado Jesus Cristo para dentro da sua casa? Será que, meu irmão, minha irmã, a tua casa pode dizer que existe a presença de Deus ali preenchendo os corações? Nós precisamos de Deus. E às vezes Deus ele adia a realização dos nossos sonhos mais acalentados para que nós estejamos focados nele, para que nós venhamos a cantar como nós cantamos aqui, embora que as coisas não aconteçam, embora que aquilo que eu quero, eu não tenha sob o meu domínio, todavia eu me alegrarei, eu exultarei, eu adorarei o meu Senhor. Não foi isso? No que nós cantamos agora está registrado em Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado, em outras possibilidades, em outras palavras, ainda que o caos financeiro esteja instalado, todavia eu me alegrarei, eu exaltarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Com o sonho realizado ou com o sonho ainda por realizar, Ele continua sendo Deus da minha vida. Ele continua sendo Deus da tua vida. E o Senhor às vezes adia a realização dos nossos sonhos, irmãos, para nos manter de joelhos dobrados, servindo e engrandecendo a Ele. Há pessoas que estão hoje tentando trocar coisas com Deus, irmãos. Bênção não se compra, bênção não se vende. Ninguém compra bênção porque dá dízimo alto. Ninguém compra bênção porque coloca lá uma quantia no envelope. Ninguém compra bênção, vou dar um carro para a igreja e pensa que vai ganhar alguma coisa. Não é assim. Bênção é graça, é a favor de Deus. Ele vai abençoar o rico e vai abençoar o pobre. Ele abençoa quem Ele quiser. É fruto da sua soberania. Glória, glória. E se não aconteceu, se a porta não foi aberta, se de repente aquilo que você está querendo tanto, está buscando tanto a Deus para obter e não obteu, continue adorando, continue buscando, porque no tempo certo dele alguma coisa pode acontecer na tua vida. Em segundo lugar, irmãos, por que os nossos sonhos são adiados? Por que Deus às vezes adia a realização dos nossos sonhos? Para que nós tenhamos a disposição de consagrar a Deus tudo aquilo que nós temos. Olha para o versículo de número 28, diz assim: por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Ana devolve a Deus, irmãos, aquilo que ela recebera, que ela pediu durante anos e anos e anos. O Senhor vai dar, o Senhor vai contemplar ela com a bênção no momento certo, mas ela agora vai e devolve para Deus aquilo que o Senhor tinha dado para ela. Tudo aquilo que nós temos, irmãos, precisa primeiro pertencer a Deus. Sabe por que muito crente às vezes não recebe bênção? Sabe por que muitos cristãos às vezes vão viver andando a pé, vão morrer andando a pé, mas vão para o céu? Porque Deus conhece o coração, sabe que não divide. Às vezes é um coração avarento, às vezes é um coração que não abre a porta, às vezes é uma mão fechada, é mão de vaca, não consegue abençoar a obra de missões, a obra de evangelização. Às vezes a igreja faz uma campanha, queremos comprar um instrumento, queremos ajudar um missionário, vamos sustentar um missionário, e o irmão fecha a mão. Eu já escutei gente dizer, irmãos, assim, quando trabalha na ajuda de missões: mas para que ajudar missões? Se Deus é soberano, já predestinou os que estão salvos. Negativo, isso é heresia. Isso é heresia. E nós vamos, quando estamos aqui estudando a doutrina da salvação, nós vamos conhecer as doutrinas que existem dentro da doutrina da salvação. Uma delas é a predestinação, e nós vamos entender o que significa isso. Porque tem muita gente enganada, sem saber. A Bíblia não fala de predestinação, fala, e nós vamos ver como é que acontece.
Porque tem muita gente de coração avarento, não doa, não dá. E o Senhor sabe que se de repente der um Vectra, ou então der uma Mercedes-Benz, né? Der um carro blindado, aquele carro, o melhor carro da época hoje, sabe que o irmão que não viu o parente há 20 anos, né? Ah, eu vou entrar no meu carro, eu vou lá para os Estados Unidos, vou visitar a tia Maria Porta. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, acabou, não tem mais o culto à noite, agora você com a família, vou para a praia, vou fazer e vou acontecer. Irmãos, aquilo que nós temos precisa pertencer a Deus. Uma das orações mais belas da Bíblia está registrada, se eu não me engano, em 1º ou 2º de Crônicas, capítulo número 36, quando o homem de Deus está ali orando, e ele fala: Senhor, daquilo que o Senhor nos dá, nós te damos. Ele reconhece que nada era dele, mas ele reconhece que todos os proventos, toda a providência da sua vida vinha de Deus. Aquilo que você tem pertence a Deus, ele te deu, irmão. E a Bíblia vai dizer no Salmo 24 que do Senhor é terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus, ele é poderoso para te dar aquilo que ele quiser, ele é dono de tudo, só que ele conhece o teu coração e o meu coração. E às vezes nós não temos a disposição, meu irmão, de consagrar, de devolver, de colocar à disposição de Deus aquilo que nós temos. Deus, ele vai contemplar o coração de Ana, porque sabia que o coração de Ana era um coração doador, era um coração, meu irmão, aberto, era um coração que iria ofertar, era um coração que não era avarento. Mas Deus, ele olha para o meu coração e olha para o teu coração nesse momento. Será que o que você quer, será que o que eu quero vai promover a glória de Deus? Nós estamos, inclusive, irmãos, perdendo isso. Nós estamos perdendo isso. Vivemos para a glória de Deus. Lembro, eu gostava muito dessa expressão anos e anos atrás, quando a igreja ela vivia para a glória de Deus. A minha roupa era para a glória de Deus, o meu vocabulário era para a glória de Deus, as minhas amizades eram para a glória de Deus, o meu carro era para a glória de Deus, a minha casa era para a glória de Deus. Hoje nós estamos perdendo tudo isso. Nós precisamos, como igreja de Jesus, como servos dele, como cidadãos dos céus, como a Bíblia nos chama de embaixadores do reino de Deus. O embaixador é aquele que representa um país em outro país. Você representa o céu aqui na terra. E você não precisa viver para a glória deste reino, para a glória deste reino que é excelso, meus irmãos, para a glória desse reino sobre o qual reina o Senhor Jesus, que reina sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso que às vezes nossos sonhos são adiados, porque às vezes nós não temos a disposição de consagrar a Deus o melhor que nós temos. Aquilo que você tem, você precisa entender que foi Deus que te deu. Quando eu estava lendo Provérbios, esse dia no capítulo 3, versículo de número 5, o homem de Deus, Salomão, ele diz assim: olha, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Está trabalhando? Foi Deus que abriu a porta. Tem uma família abençoada? Foi Deus que te deu. Está andando de carro? Foi Deus que te deu o carro. Tem um dinheiro no bolso para ir no bar, levar a esposa para comer pipoca na praça? Foi Deus quem te deu. Glorifique a Deus com isso, meu irmão. Glorifique a Deus com isso, minha irmã. Abra o coração para o reino, abra o coração para a obra. Dizime com alegria, oferte com alegria, para que o Senhor continue multiplicando aquilo que você tem. Ana vai, ora por Samuel. Deus vai lá, concede, abençoa Ana com a vida daquele menino, porque Ana sabia que iria consagrar. Deus já conheceu o coração de Ana. Ele vai permitir que aquela bênção aconteça na vida daquela mulher. E ele então vai e consagra Samuel a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, por que nossos sonhos às vezes são adiados? Por que a nossa vida às vezes não é contemplada com aquilo que nós pedimos? Para que nós reconheçamos que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Aquilo que Deus tem para você é maior e melhor do que aquilo que você já tem. Deus tem algo melhor para você do que aquilo que você está pedindo. Existem pessoas encrencadas na vida, arrebentadas na vida, tristes, andando cabisbaixas, flexionadas diante da existência, porque erraram no passado. Fizeram escolhas erradas para suas vidas, associaram-se a pessoas que não deviam se associar, casaram errado, e hoje estão amarguradas. Embora que Deus lhe conserte tudo aquilo que foi feito errado, o Senhor lhe restaura. Mas há pessoas vivendo de uma maneira amarga, porque recusaram ou não esperaram o melhor de Deus. Quando o povo de Deus, quando Israel estava preso, estava cativo em Babilônia, no capítulo 29 de Jeremias, o profeta vai dizer no versículo 10, o povo vê o profeta chegando, o profeta diz uma mensagem de Deus.
Eu imagino que o povo devia ser até pentecostal, porque pentecostal não pode ser profeta. O povo cativo naquela obra, uma pindaíba terrível, e daqui a pouco chega o profeta. Quando Jeremias entra no local, no recinto, aí o povo, opa, vem palavra de Deus aí, vem o profeta, não é? Lá vem coisa boa aí. Fala, profeta. Aí Jeremias coçou na cabeça, para lá e para cá. Como diz os bons pentecostais, o recado era meio duro. E Jeremias coça a cabeça para lá e para cá. Fala, profeta, abre a boca, não é? Hoje tem uma expressão, solta a voz. E aí Jeremias vai lá e fala assim, olha, tem um recado do Senhor, mas não sei como é que vai ser. Deixa eu colocar um capacete primeiro, deixa eu colocar uma armadura. Olha, eis assim diz o Senhor. Eis que vocês vão ficar aqui. Vocês vão dar suas filhas em casamento e vão receber as filhas deles em casamento. Vocês vão construir aqui, porque só depois de 70 anos é que vem libertação. E o povo vai reclamar. Aí Jeremias levanta a sua voz com autoridade de Deus e fala assim, porque eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem sonhos, Deus tem planos maiores que os seus, maiores que os meus. Deus vai realizar coisas tremendas na sua vida. Sabe qual é o grande problema, meu irmão e minha irmã? Satanás ele não pode atrapalhar o plano de Deus. Satanás não pode atrapalhar você. A única pessoa que pode atrapalhar você é você mesmo. A única pessoa que pode me atrapalhar sou eu mesmo. E às vezes nós tentamos brincar de Deus. Às vezes nós queremos escolher coisas perigosas para nossas vidas, achando que aqui não, é isso aqui, está certo, é o que eu quero para mim. Irmão, irmã, vamos sair da frente de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus prover o casamento, deixa Deus abrir a porta, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Nós precisamos permitir que os sonhos de Deus se realizem em nossas vidas. Às vezes os sonhos são adiados porque o Senhor da glória, Ele está dizendo para você, para mim, olha, espera mais um pouquinho, eu tenho isso aí para você, mas eu tenho algo bem melhor. Eu tenho algo bem melhor para você. Olha, eu tenho essa porta vai ser aberta. Não essa, mas aquela lá, porque você não pode ver agora, porque você é ser humano. Mas eu sou Deus, eu estou vendo lá na frente, olha, tem uma porta que eu vou escancarar para você. Mas aguarda um pouquinho. Só que nós somos afoitos. Só que nós somos irmãos e irmãs impetuosos. E nós queremos a todo custo aquilo. Lembra quando você era criança? E você queria brincar com a faca pontiaguda, você queria brincar com um fio elétrico, e seu pai e sua mãe iam lá, dar umas palmadinhas, tiravam aquilo da sua mão, e o que acontecia? Abríamos bem, esperneávamos. Eu quero, aquela coisa toda, e o tapinha comendo, e a gente chorando, né? E mais tarde, meus irmãos, nós vamos entender que aquilo ia nos machucar feio. Assim mesmo Deus ele age com você. Deus ele tira coisas e pessoas da tua vida que vão te machucar no futuro. E às vezes nós não entendemos, choramos, lamentamos, queremos aquilo, achamos que aquilo é bom para nós, mas Deus vai adiar a realização daquele sonho porque Ele tem alguma coisa melhor e maior para você. Deus, ele, às vezes, adia a realização dos nossos sonhos, não porque Ele é ruim, não é porque Ele não quer dar nada, é porque Ele tem alguma coisa, um plano superior para a tua vida. Deus não queria dar qualquer menino para Ana, irmãos. Não desmerecendo as crianças daquela época. Mas Deus vai dar ano melhor. Deus deu ano a Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o homem que mais tarde, na história, ele vai restaurar a credibilidade do sacerdócio, que estava lá no chão por causa de Ofni e Finéias, dois sacerdotes do cão, filhos de Eli. Eli era outro sacerdote que não sabia comandar sua própria casa, e deixava os filhos fazendo o que queriam fazer na igreja, na casa de Deus. Não deixa os filhos fazer o que é na casa de Deus, não, aqui é um lugar santo. E aí Deus dá Samuel para Ana. Samuel mais tarde vai ungir Davi, que ficou na história conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Deus deu para Ana o melhor que Ele tinha, Deus vai dar para você o melhor que Ele tem. Não aceite menos do que o melhor de Deus para a tua vida. Não aceite menos do que o melhor de Deus para a tua vida, em todas as áreas. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando, mas olha, eu ainda não estou gozando do melhor de Deus. Então você comece agora a viver, a declarar isso, porque a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Se nós cremos, nós vamos comer o melhor da terra. Aleluia. Se nós acreditarmos, nós vamos comer o melhor da terra. Agora, vida de vitória é vida na palavra. E meus irmãos, agora me perdoem os irmãos, não tem simpatia para isso, não tem campanha para isso, não tem arruda atrás da orelha, caminho de sal grosso, não tem. Vida de vitória é vida que chama a atenção do céu para a sua vida. E só existe um meio
de chamar a atenção do céu, é chamada de santificação. É o único meio da igreja chamar a atenção do céu. Não tem envelope gordo cheio de dinheiro que você não pode andar carregando, não tem carro todo para a igreja, pode dar um arranha-céu para a igreja. Se não tiver santificação, não tem como ver a Deus. E aí, como eu sempre falo para os irmãos aqui, eu sou redundante, sou muito repetitivo, quando Josué fala para o povo, olha, santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Primeiro, compromisso com Deus, depois o milagre. Primeiro compromisso com Deus, depois a cura. Primeiro compromisso com Deus, depois o emprego. Primeiro compromisso com Deus, depois vem o quê? As demais coisas. O que Jesus vai dizer? Mateus 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas da vida vão sendo acrescentadas. Deus cuida de você à medida que você está comprometido com Ele. Deus cuida de você à medida que você está comprometida com Ele. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida, meu irmão e minha irmã. Em último lugar, irmãos, por que às vezes nossos sonhos são adiados? Para que nós possamos entender que Deus faz todas as coisas no seu tempo e conforme a sua vontade. Aleluia. Não tem pressão de agenda. Nós não podemos pressionar a Deus. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas tentando dar ordem, questionar, falar e fazer, não adianta. É Deus quem faz. Ele faz a hora que Ele quiser, a quem Ele quiser fazer e no tempo determinado por Ele. Quantas pessoas aqui oraram anos e anos a fio por uma determinada bênção, de repente já foram contempladas, porque é a vontade de Deus. Não é minha vontade, não é a tua vontade que impera. É a soberania do Senhor da glória. É Ele quem está no controle da igreja. É Ele quem está no controle da história. É Ele quem está no controle da minha vida e da tua vida. Você só está aqui nessa noite porque Deus te ama. Você só está aqui nessa noite porque existe um plano, irmão, irmã. E talvez você faça, mas Deus tem um plano na vida de todo mundo. Sim, é verdade. Mas quantas pessoas pereceram hoje? Quantas pessoas morreram hoje? E você está aqui. Não é porque você é melhor do que aquelas pessoas, não é porque Deus tem alguma coisa para realizar na tua vida. E só por isso você está aqui nessa noite. Você já reparou quanta coisa deve ter acontecido para que você pudesse não estar aqui hoje e você está aqui? É porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um plano maravilhoso que eu e você às vezes não entendemos. Eu nunca pensei que eu seria pregador, eu jamais pensei que um dia eu ia dar aula de teologia, eu nunca pensei, meu irmão, minha irmã, que um dia eu ia tocar teclado, mas Deus que olha lá na frente, vê o futuro, e Ele olha para você não nas suas fraquezas, não nos seus pecados, não nas coisas erradas que você fez, mas naquilo que você vai ser. Talvez alguém esteja olhando para você e falando, aquele é adúltero, olha lá adúltera, olha lá ladrão, aquele é puxador de carro. Mas Deus, quando olha para você, fica imaginando Jesus conversando com Miguel, conversando com outros, tá vendo lá, falou nada? Olha lá o que ele vai ser, olha aquele empresário abençoado, olha aquela mãe maravilhosa, responsável, olha aquele marido, né, responsável, cumpridor dos seus deveres, amante da sua esposa, homem leal, olha lá aquele rapaz lá, trabalhador, abençoado. Deus, Ele olha para você no futuro, e foi no futuro que Deus olhou para mim, para você, por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, porque Ele enxergou meus irmãos, minhas irmãs, transcendendo os anais, os séculos. Ele viu a mim e a você, e viu que nem eu nem você suportaríamos as chibatadas, suportaríamos a cruz. Então, por mim e por você, Ele foi lá e morreu. Ele está aqui nessa noite, ainda de braços abertos, não uma cruz, mas de braços abertos para receber a todo aquele que esteja disposto a confessar o seu nome, para receber todo aquele que esteja disposto a aceitar os seus projetos em sua vida, para receber todo aquele que esteja disposto a não viver mais a sua vida, mas permitir com que a vida do unigênito Filho de Deus, ela passe a viver em você. Esse é o Jesus que essa igreja serve. Esse é o Jesus que essa igreja prega. Esse é o Jesus Cristo que a igreja tem pregado ao longo dos séculos, meus irmãos. Um Deus que Ele realiza sonhos, mas que muitas vezes adia a realização dos nossos sonhos para que nós venhamos colocá-lo no centro das nossas vidas. Às vezes Deus não está no centro da nossa vida. Às vezes Ele está destronado. Às vezes existem coisas que estão à frente, que estão priorizadas. Às vezes nós priorizamos o carro, priorizamos as coisas, priorizamos pessoas e nos esquecemos de Deus. Quando o Senhor está no centro, meu irmão, quando Deus está no centro das coisas, não precisa nem pedir muitas coisas porque elas vão acontecendo. Eu gosto muito de uma das músicas do Nana Azevedo, e que ela diz assim: eu não vou correr atrás de bênção. Crente não corre atrás de bênção.
Vou repetir. Crente não corre atrás de bênçãos. Pergunta por quê? Pergunta por quê, irmão? Porque as bênçãos é que nos alcançam. Amém? Crente não fica correndo atrás de bênção. As bênçãos nos alcançam. Isso é cantado pelo Nando Azevedo. E é uma profundidade teológica. Você não vê Abraão correndo atrás de bênção, vou na casa da maricota, que ela profetiza, ela fala, tem visão, ela vê a cor da calcinha, da cueca de tudo, eu vou lá. Você não vê lá, Isaac, eu vou correr para lá, porque naquele pastor, não, aquele lá, não. As bênçãos acompanharam esses homens. Você não vê o apóstolo Paulo de casa em casa, de oração em oração, não. Era um homem acompanhado pelas bênçãos de Deus. Então as bênçãos, elas vão alcançar a tua vida, desde que a tua vida chame a atenção. Porque a tua vida chama a atenção da bênção. Quando você chama a atenção do céu, as bênçãos vão te acompanhando. Elas vão correr atrás de você. Cadê a Fabiana? Não, está aqui, não vou para lá. E a bênção está correndo atrás. E daqui a pouco o telefone toca. Tem bênção para você. E daqui a pouco chega telegrama, é bênção. Vem boa notícia, porque as bênçãos nos acompanham. Aleluia. Se o sonho não se realizou, irmão, tenha paciência, tenha fé. Porque vai acontecer. Aleluia. Deus, Ele realiza. Deus, Ele dá. Se Ele não deu ainda, é porque Ele tem algo melhor e maior para você. Tenha certeza disso. Que o Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, foi maravilhoso o culto, né? Agora, você vai sair daqui, não vai sair daqui preocupado. Você chegou, pode ter chegado aqui preocupado, mas você vai sair daqui abençoado. Porque se você ouviu o teor da pregação nesta noite, o Espírito Santo viu, Deus olhou para você, para mim, Ele sonda cada um de nós, né? Então, se você vai procurar a partir de hoje ser fiel a Deus, pode estar certo que a bênção já chegou para você. Pode estar certo. Porque quem entrega a bênção é Deus. Amém? Quem pela fé já recebeu a bênção aqui agora? Essa é a igreja que nós pregamos aqui. Amém? Nós queremos saber se tem alguém aqui que quer encontrar-se com Jesus. Pessoas que estão afastadas e que quer chegar hoje. Levante a sua mão e vem aqui em nome de Jesus. Nós queremos orar por você agora. Queremos orar por você agora. E você vai ver que essas palavras que foram citadas aqui hoje não foram jogadas fora. Porque quando Deus fala, porque alguém precisa dessa palavra. Você que precisa, vem aqui agora. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Você que precisa. Já que ninguém está precisando? Um acerto com Deus, venha cá. Venha cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Mesmo que você seja membro da igreja há 30 anos, há 40 anos, se você não fez nada para o Senhor, vem aqui agora que nós vamos orar. E a bênção vai chegar para você. Glória a Deus. Pode vir, irmão. Não fico olhando para outro não. Pode vir aqui. Pode vir. Não fico olhando para um não. Será que eu tenho que ir? Joga esse será fora. Esse será não é de Deus. Esse será do demônio. O que Deus tem para você é uma coisa muito grande. Você nem imagine o que Deus está começando a fazer na sua vida. Como é o nome da moça? Fabiana. Você crê que Deus está entrando na tua vida hoje, Fabiana? Crê. Você crê que Deus vai mudar a tua vida em tudo? Quando a gente crê, Deus vai trabalhar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos colocar as mãos aqui para frente agora. Em sinal de bênção. Vou colocar a mão aqui para frente. Nosso Deus eterno Pai, a tua palavra foi pregada. Os cânticos foram apresentados a ti. E eu creio, Senhor, que tu fez algo extraordinário na vida de Fabiana e na vida de muitos aqui hoje. Eu creio, Senhor, que tu estás mudando a direção de cada vida aqui nesta noite.
Eu creio, Senhor, que muita coisa vai mudar. Quando nós servimos aqui, se servíamos de qualquer maneira, a partir de hoje vai ser diferente. Porque a bênção de Deus chegou para nós. E nós vamos procurar ser fiéis a Ti, Senhor. Porque Tu és fiel. Tu és fiel e verdadeiro. Deus, vem atuar na vida de Fabiana. Vem atuar na vida dos familiares de Fabiana. Porque a bênção vem para ela. E totalmente também para o seu lar. Deus conserta tudo que estava errado. Deus, chega a bênção, Senhor, para cada um de nós aqui. E os nossos familiares. Deus vai colocando tudo no seu devido lugar. Porque Tu és soberano. Nós não estamos obrigando a Ti, não, Senhor. Quem somos nós? Estamos apenas Te pedindo. Como filhos de Deus. Estamos Te pedindo. Impetra a bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Fabiana, a partir de hoje, você é uma nova criatura. Não se afaste mais de Deus. Amém? E venha todas as vezes aqui. É longe, mas não faz mal. Porque tem gente que vem mais de longe